Fala galera, aqui é o João. Muito bem, eu simplesmente acabei de chegar do jiu-jitsu e hoje foi um dia que eu dei mais de 5 horas de aula e ainda assim fui pra faculdade e daí depois começou meu dia. E é muito louco pensar que em certo momento da minha vida eu tava estudando 5 horas por dia, né, mais ainda, pra conseguir passar no Enem e daí depois que eu passo, algum tempo depois eu tô dando na verdade 5 horas de aula. Então, muito louco pensar que agora eu ainda continuo em um contexto, só que agora do outro lado, e ainda continuo estudando também, porque eu ainda estou na faculdade, enfim. Bom, e diante desse dia, que foi muito intenso, e eu acabei de chegar do jiu-jitsu, né, como eu falei, e hoje foi um dia, tá aqui meu kimono, e hoje foi um dia de graduação em que algumas pessoas, eles avançaram de faixa, né? Então quem era da faixa branca ganhou algum grau, ou pulou da faixa branca para faixa azul logo, quem era faixa verde, teve um cara lá da faixa verde que foi pra faixa azul, teve um cara que tava na faixa branca que foi pra faixa azul, outro mano lá que tava com a faixa marrom ganhou 2 graus, enfim. O grande ponto é, não fuja do processo. Eu acho que esse é o grande lance que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre isso, não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo, se for possível, né? E a grande ideia que eu quero trazer é, não fuja do processo. Hoje foi um dia que eu discuti, que eu falei muito sobre o processo de estudar, sobre como desenvolver um conhecimento sólido, um raciocínio apurado. E assim, muitas vezes meu papel como mentor de estudo, consultor de estudo, professor e tudo mais, esse lance todo, eu ficava me sentindo um pouco mal por não conseguir aliviar o processo o máximo possível. Quando a gente fala de um processo de aprovação, ele é transformador e ele por si só já é muito difícil. Eu acho que um processo de mentoria, ele facilita as coisas, ele melhora, ele deixa um pouco mais leve. Mas ainda assim, tem certas coisas que não tem como evitar. Não tem como. Tipo, não tem como evitar uma carga de estudo grande, não tem como evitar uma carga de aplicação do estudo de uma forma grande também, não tem como revisar, ou não tem como deixar de fazer muitas revisões, não tem como deixar de fazer muitos simulados. Tipo, o trabalho relacionado ao processo de aprovação não tem como nada mudar isso, entendeu? Esse é o processo, esse é o preço a ser pago. Por exemplo, no jiu-jitsu, não tem como você pular da faixa branca para a faixa preta. Não tem como, você tem que passar por todas as faixas. Você tem que passar pelos graus às vezes, entendeu? E é normal, esse é o processo. Isso é a vida. Cara, a vida ela é processo, entendeu? Tanto que se você entrar aí no meu canal do YouTube e pegar lá a página inicial tá assim, valorizando a trajetória, porque a nossa vida é feita de trajetórias, entendeu? Se a gente não sabe aproveitar o processo, se a gente não sabe, se a gente não tem consciência de que o processo é assim e que a gente escolheu e que a gente tem que triar ele da melhor forma, não da forma mais rápida, nem da forma mais demorada também, mas da melhor forma. E daí o tempo é variável para cada um. Por exemplo, eu estudei 6 anos para passar em medicina. Tem pessoas que estão na minha sala, que já vieram pô, de uma vida toda de estudo, uma escola muito boa e tudo mais, estudaram 1 ano só para passar. Enfim, isso é normal. O grande ponto é que eu quero trazer para muitas pessoas que não sabem e para o pessoal que sabe também, né? Não fuja do processo, valorize o processo, ame o processo. Cara, aprenda durante o processo da melhor forma. Porque muitas vezes quando você chega lá, você vai simplesmente comemorar por algum tempo e vai entrar em outro processo. Então a vida é cheia de processos, certo? E eu quero que vocês entendam isso por quê? Porque se você coloca muito a sua esperança em um futuro, uma ideia, uma conquista, e chega lá esperando que estando lá você vai ser feliz, muitas vezes não é verdade. Então eu falo, por exemplo, cara, medicina não é isso tudo. Você chegar na medicina, muitas vezes pode piorar sua vida em alguns aspectos. Se antes você tinha problemas emocionais, problemas financeiros, você passando em medicina não vai sumir os problemas financeiros, os problemas emocionais ainda vão continuar persistindo. Por quê? Porque você vai entrar em um novo processo lá. Se antes você se sentia insuficiente porque estudava para o Enem, agora você vai se sentir insuficiente estando dentro da medicina. Esse é o grande ponto, entendeu? Esse entendimento de que você está num processo a sua vida inteira, entendeu? E a vida é cheia de processos, e processos acontecem. Por exemplo, para você tocar um instrumento, você já chega e já vai tocando? Não. Você todo dia aprende, você todo dia desenvolve, você todo dia melhora, você erra de novo, e erra, e erra, e erra, um dia acerta, aí no outro dia erra de novo e tudo mais. E a nossa vida é assim. Pô, quantas questões do Enem eu já acertei e errei? A mesma questão, várias e várias e várias vezes.
entendeu? Porque é um processo até você nunca mais errar. É um processo até você aprender para sempre, entendeu? Então tem coisas, por exemplo, depois de 2 anos longe do Enem, assim, com a parte teórica, necessariamente estudando ali, fazendo simulado, eu ainda assim consigo ver uma questão e saber que conteúdo consigo fazer. Posso fazer um pouco mais lento, mas eu consigo fazer, entendeu? Porque o processo que eu trilhei até chegar onde eu tô hoje foi tão verdadeiro e tão grandioso, assim, tão bem feito, tão aproveitado, de certa forma, que ele perdura para sempre, a ponto de eu conseguir dar aula sobre isso e muitas vezes nem preparar uma aula assim, só chegar ali na hora e já ir desenrolando algumas coisas, né? Em alguns casos, lógico, a preparação para uma aula é essencial. Então é esse o grande ponto, sabe? Não fuja dos processos, aproveite os processos, ame os processos, valorize a sua trajetória, documente a sua trajetória, inspire outras pessoas durante a sua trajetória, entendeu? Eu penso assim, cara, se eu quero ser um professor e um médico no futuro, eu vou trabalhar exatamente com aquilo que eu trabalho hoje, que é a comunicação com as pessoas, que é atendimento de pessoas, atendimento ali, pô, a pessoa me traz uma queixa, eu tento resolver, a gente resolve juntos, a gente pensa em algo juntos, tem um processo de tratamento ali. Eu penso assim, muitas vezes nos meus alunos, nos estudantes que eu estou acompanhando, como pacientes meus, que alguns respondem a alguns tratamentos e outros não respondem. E daí eu tenho que mudar o tratamento, tenho que promover uma nova coisa ali, uma nova terapêutica, enfim. E se eu quero ser um bom professor no futuro, um bom médico no futuro, eu tenho que viver esse processo de estudo em que eu estudo para a faculdade, que eu vou para a faculdade todos os dias, que eu atendo pessoas, que eu resolvo questões, eu resolvo dificuldades ali, muitas vezes não propriamente relacionadas à saúde, mas pensando já no contexto da saúde mental, pensando ali no auxílio de um projeto que é importante para elas. Então, cara, é um processo. E a vida toda é assim, entendeu? Um processo, você tem processo para tudo. Existe processo para ficar saudável, processo para ficar feliz. Se você é uma pessoa triste, você tem que criar um processo em que você vai ser mais feliz. Então você cultiva coisas que você vai ser mais feliz. Você acorda mais cedo, você pega sol, você conversa com pessoas legais, você sai, entendeu? Você busca um trabalho que você se sente bem, você passa na faculdade que você gosta. Enfim, você vai construindo. A vida toda é cheia de processos e demandas e dificuldades e desafios e, cara, que a gente saiba aproveitar ao máximo a nossa trajetória e a nossa vida. Bom, é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado da ideia que eu quis passar para vocês, que tenha feito sentido. E é isso. Caraca, eu tô muito cansado. Valeu, pessoal. Se você tem interesse no processo de mentoria, é só olhar no link da descrição. É um processo de mentoria que eu já estou finalizando as vagas, porque eu já não estou conseguindo atender muito bem. Muito bem não, né? Eu não vou conseguir atender mais pessoas. Eu atendo todas que eu atendo hoje em dia. Eu atendo com o meu máximo, assim, tipo, como se fosse minha preparação mesmo. E eu estou me dedicando ao máximo para fazer a melhor preparação possível para essas pessoas, né? Lógico que tem o ponto do aluno também, que ele tem que fazer a parte dele, mas a minha parte eu faço com muita maestria, eu me dedico muito. E, cara, basicamente é isso. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. E valeu, pessoal. Até amanhã. Fui.